Em dezembro de 1945, um camponês egípcio descobriu 13 códices enterrados há 1.600 anos. Dentro desses manuscritos estava a instrução que a Igreja Católica gastou séculos tentando apagar. Jesus não ensinou apenas parábolas sobre amor e perdão. Ele ensinou uma técnica específica, verificável, para enxergar as entidades que controlam a percepção humana. E essas entidades entram em pânico quando você aprende a vê-las. Antes de você descartar isso como misticismo vago, deixe-me mostrar os documentos. Textos escritos por testemunhas diretas dos ensinamentos de Jesus. Textos que Roma declarou heréticos não porque eram falsos, mas porque ensinavam algo que destruiria todo o sistema de controle construído sobre o medo. O Evangelho Apócrifo de João, o Evangelho de Tomé, a Piste Sofia. Esses não são livros de fantasia espiritual moderna. São manuscritos do século 2 e 3 depois de Cristo, escritos em copta, aramaico, grego, traduzidos por filólogos de Oxford, Cambridge, Universidade de Harvard. James Robinson coordenou a tradução completa publicada pela HarperCollins em 1990. Você pode verificar cada palavra que estou dizendo. E dentro desses textos, Jesus descreve os arcontes, não como metáfora, como entidades reais, mensuráveis através da percepção humana expandida. Ele os chama de os governantes das trevas, os senhores deste mundo, aqueles que mantêm a humanidade aprisionada através do véu da ignorância. Do Evangelho de João Apócrifo, capítulo 10, versículos 4 a 15. Eles criaram o homem à sua imagem, não a imagem do verdadeiro Deus, e estabeleceram sobre ele governantes em forma de anjos, para que ele permanecesse ignorante de sua verdadeira natureza. Agora preste atenção. Jesus não disse, acredite em mim sobre isso. Ele disse, aqui está como você mesmo verifica. Porque gnose não significa crença. Gnose significa conhecimento direto, experiência verificável, percepção sem intermediário. E é exatamente por isso que esse ensinamento foi enterrado. Porque se você pode ver os arcontes, você não precisa de padre para interceder. Se você pode perceber a manipulação diretamente, você não precisa de instituição para te dizer o que é real. Se você acessa a verdade sem hierarquia, todo o sistema de controle baseado em autoridade externa entra em colapso. Nas próximas sessões vou mostrar 3 coisas. Primeiro, o que são os arcontes segundo os textos gnósticos originais. Segundo, a mecânica exata de como eles operam na percepção humana. Terceiro, a técnica específica que Jesus ensinou para enxergá-los com seus próprios olhos. Não metaforicamente, literalmente. A palavra arconte vem do grego archon, que significa governante, príncipe, autoridade. Nos textos gnósticos, os arcontes são descritos como entidades não físicas criadas pelo demiurgo, o falso deus deste mundo material. Segundo a hipóstase dos arcontes, capítulo 86, versículos 20 a 27, eles existem em uma dimensão intermediária entre o puro espírito e a matéria densa. Eles não têm corpos físicos permanentes, mas podem manifestar formas temporárias na percepção humana. E sua função primária é uma só: manter a humanidade inconsciente de sua verdadeira origem divina. Aqui está a parte que a maioria das pessoas não entende. Os arcontes não são demônios no sentido cristão tradicional. Eles não são inerentemente malignos por escolha moral. Eles são parasitas existenciais. Eles se alimentam de energia emocional humana de baixa vibração: medo, raiva, desespero, culpa, vergonha. E para garantir suprimento constante dessa energia, eles precisam manter humanos presos em estados de inconsciência e sofrimento. Jesus descreveu 3 camadas de controle arcôntico nos ensinamentos preservados na Piste Sofia. Camada 1. Controle da percepção. Os arcontes operam através do que Jesus chamou de véu do esquecimento. Quando um espírito encarna em corpo humano, passa por 7 esferas governadas por arcontes. Cada esfera implanta uma camada de amnésia. Ao nascer, você esquece sua origem divina, seu propósito real, sua natureza imortal, e passa a vida inteira buscando externamente
o que sempre esteve dentro. Camada 2. Controle emocional. No Evangelho de Filipe, Jesus explica que os arcontes não podem controlar diretamente a vontade humana, mas podem induzir estados emocionais através de pensamentos inseridos. Você já teve um pensamento intrusivo de medo irracional? Uma onda súbita de ansiedade sem causa aparente? Um padrão repetitivo de autocrítica destrutiva? Nos textos gnósticos, isso é descrito como sussurros arcônticos. Pensamentos que não se originam da sua consciência verdadeira, mas são injetados de fora. E a maioria das pessoas vive a vida inteira sem perceber que metade dos pensamentos na própria cabeça não vem delas mesmas. Camada 3. Controle sistêmico. O Evangelho da Verdade descreve como os arcontes estabelecem estruturas no mundo material que perpetuam inconsciência. Sistemas religiosos baseados em culpa e medo, sistemas educacionais que suprimem pensamento crítico, sistemas econômicos que mantêm humanos em modo de sobrevivência perpétua, sem tempo ou energia para questionar a realidade. Jesus chamou isso de o reino do arconte principal, não um governo específico, a própria matriz de controle que permeia todas as instituições humanas. Agora, você pode pensar que isso é apenas mitologia antiga, mas psicologia moderna confirmou cada camada dessa descrição sem nunca mencionar arcontes. Carl Jung identificou o que ele chamou de arquétipos sombrios do inconsciente coletivo, padrões autônomos de pensamento que operam através da psique humana, mas não se originam do indivíduo. Jung observou que esses arquétipos parecem ter inteligência própria, agendas próprias, e podem possuir temporariamente a consciência de uma pessoa. Eugene Gendlin, da Universidade de Chicago, desenvolveu a técnica de focusing nos anos 1960. Ele descobriu que quando pessoas aprendem a diferenciar entre pensamentos que vêm do eu verdadeiro versus pensamentos intrusivos externos, a taxa de cura psicológica aumenta 600%. Richard Knoll, historiador de psicologia, documentou em The Jung Code como Jung deliberadamente evitou chamar essas entidades de reais para não ser descartado como psicótico. Mas em correspondências privadas, Jung admitiu que tratava essas entidades como se fossem completamente autônomas da psique humana. Os arcontes têm nomes diferentes em cada cultura. Djinns, na tradição islâmica, o Etiko, entre povos indígenas norte-americanos, Hungry Ghosts, no budismo tibetano, mas a descrição funcional é idêntica. Entidades parasitas que se alimentam de energia emocional humana e mantêm controle através da manipulação da percepção. E Jesus não ensinou a acreditar nisso. Ele ensinou a ver isso diretamente. No ano 325 depois de Cristo, o imperador Constantino convocou o Concílio de Niceia. 300 bispos se reuniram para decidir quais textos seriam considerados escritura sagrada e quais seriam declarados heresia. Aqui está o que a maioria das pessoas não sabe. Dos 80 evangelhos circulando nas primeiras comunidades cristãs, apenas 4 foram aceitos: Mateus, Marcos, Lucas, João canônico. Os outros 76 foram ordenados destruídos, não porque eram factualmente incorretos, mas porque ensinavam autossoberania espiritual em vez de dependência institucional. Em 380, o imperador Teodósio emitiu o Édito de Tessalônica. Tornou o cristianismo niceno a religião oficial do Império Romano e declarou todos os outros ensinamentos cristãos como heresia punível com morte. Entre 385 e 415, pelo menos 12 líderes gnósticos foram executados publicamente. Prisciliano de Ávila, decapitado em 385 por ensinar que cada pessoa tem acesso direto a Deus sem intermediário. Hipátia de Alexandria, espancada até a morte por uma multidão cristã em 415 por ensinar filosofia neoplatônica e gnóstica. Por que esse nível de violência contra ensinamentos sobre percepção direta?
porque o modelo de negócios da igreja primitiva dependia de uma premissa única: você é pecador por natureza, incapaz de acessar Deus diretamente e precisa de mediação sacerdotal para a salvação. Confesse ao Padre, receba sacramentos através do Padre, doe dinheiro para a igreja para garantir lugar no céu. Esse sistema gera três coisas: poder, controle e riqueza. Mas os ensinamentos gnósticos de Jesus destruíam essa premissa completamente. Se você pode perceber diretamente a verdade espiritual, você não precisa de padre. Se você pode distinguir pensamentos arcônticos de sua consciência verdadeira, você não precisa de doutrina para te dizer o que pensar. Se você tem centelha divina inata, você não precisa de instituição para te salvar. E aqui está a parte perturbadora. Esse padrão não terminou no século IV. A Inquisição medieval caçou gnósticos cátaros no sul da França. O massacre de Béziers, em 1209, matou 20.000 pessoas em um único dia. A frase atribuída ao legado papal Arnold Amaury: matem todos, Deus reconhecerá os seus. Por quê? Porque os cátaros ensinavam percepção direta dos arcontes e recusavam a autoridade da igreja. Você pode pensar que isso é apenas história antiga, mas a supressão continua hoje através de mecanismos mais sutis. Quando os manuscritos de Nag Hammadi foram descobertos em 1945, o Vaticano imediatamente tentou comprar o lote inteiro. Ofereceram ao governo egípcio uma quantia não revelada. O Egito recusou e enviou os códices para o Museu Copta do Cairo. Durante os próximos 32 anos, estudiosos que solicitaram acesso aos manuscritos para a tradução enfrentaram atrasos burocráticos, negações sem explicação, perdas misteriosas de páginas específicas. Não foi até 1977 que a tradução completa foi finalmente publicada, após pressão internacional de universidades seculares. Elaine Pagels, professora de Princeton, publicou The Gnostic Gospels em 1979. O livro ganhou o National Book Award, e Pagels recebeu ameaças de morte anônimas durante 3 anos seguidos. Seu marido, físico e alpinista experiente, morreu em uma queda acidental nas montanhas do Colorado em 1988. Seu filho de 6 anos morreu em acidente de carro 2 anos depois. Coincidência? Talvez. Mas o padrão é consistente com 1.700 anos de história. E a supressão mais eficaz hoje não é violência, é ridicularização. Qualquer menção de arcontes em mídia mainstream é enquadrada como teoria da conspiração delirante. Acadêmicos que estudam gnósticos são marginalizados como não sérios, e a população geral nunca descobre que Jesus ensinou técnica verificável de percepção expandida. Mas a técnica sobreviveu, e eu vou te ensinar agora. No Evangelho de Tomé, versículo 70, Jesus diz: se vocês trouxerem à tona o que está dentro de vocês, o que trouxerem à tona os salvará. Se não trouxerem à tona o que está dentro de vocês, o que não trouxerem à tona os destruirá. Este não é conselho moral, é instrução técnica. A percepção arcôntica funciona através de polaridade consciente. Arcontes operam na faixa de inconsciência. Quando você traz conteúdo inconsciente para a consciência plena, a zona de operação deles desaparece. É como acender luz em sala escura. As sombras não vão embora, elas nunca existiram, exceto como ausência de luz. Jesus ensinou 3 práticas específicas preservadas nos textos gnósticos. Eu vou detalhar cada uma, e eu vou te dar as instruções exatas para você testar por si mesmo, porque gnose é verificação direta, não fé. Na Pistis Sophia, capítulo 96, Jesus ensina a Maria Madalena a técnica que ele chama de discernimento dos espíritos. Aqui está como funciona. Passo 1. Estabelecer posição de observador. Sente-se em postura confortável, coluna ereta, olhos fechados. Respire naturalmente, sem controlar. Agora, observe seus pensamentos como se você fosse espectador de cinema assistindo tela. Não interaja com pensamentos. Apenas observe que eles aparecem e desaparecem.
Faça isso por 3 minutos. Apenas observe o fluxo. Passo 2. Categorização por origem. Depois de 3 minutos observando, você vai notar algo. Alguns pensamentos surgem suavemente, como insights. Eles têm qualidade de clareza, neutralidade, verdade e calma. Outros pensamentos surgem agressivamente, como intrusões. Eles têm qualidade de urgência, emoção negativa, compulsão. Jesus instruiu: pensamentos que trazem paz vêm do Espírito verdadeiro. Pensamentos que trazem perturbação vêm dos arcontes. Agora, cada vez que pensamento intrusivo aparecer, faça isso. Imagine que você pega esse pensamento com a mão e o coloca fora do seu campo energético, à sua esquerda. Visualize isso literalmente. Pegue o pensamento, remova da sua cabeça, coloque fora. Passo 3. Observação de reação. Aqui está a parte que comprova que esses pensamentos não vêm de você. Quando você remove pensamento arcôntico do seu campo energético, ele vai tentar voltar, vai empurrar contra a sua vontade, vai gerar emoção mais intensa para te forçar a reengajar. Isso não é comportamento de pensamento ordinário. Pensamentos normais desaparecem quando você não dá atenção. Pensamentos arcônticos resistem ativamente à remoção. Eles têm agenda autônoma. Pratique isso diariamente por 7 dias, 10 minutos por dia. Ao final da primeira semana, você vai perceber padrões. Certos tipos de pensamentos sempre retornam. Ansiedade sobre futuro, ruminação sobre passado, autocrítica destrutiva, medo irracional de julgamento, esses são assinaturas arcônticas, e agora você pode identificá-los em tempo real. No Evangelho de Tomé, versículo 22, Jesus diz: quando vocês fizerem dos dois um, e quando fizerem o interior como o exterior, e o exterior como o interior, e o de cima como o de baixo, e quando fizerem o masculino e o feminino um só, para que o masculino não seja masculino, nem o feminino seja feminino, quando fizerem olhos no lugar de um olho, então vocês entrarão no reino. Isso confundiu teólogos por 2000 anos, mas nos ensinamentos gnósticos posteriores, a instrução é clara. Jesus está descrevendo a ativação da glândula pineal, o terceiro olho, o órgão de percepção sutil. René Descartes chamou a glândula pineal de sede da alma. Ele observou que é o único órgão singular no cérebro, todos os outros existem em pares, e está posicionada no centro exato do cérebro, equidistante de todos os pontos da superfície craniana. Neurocientistas modernos descobriram que a pineal contém fotorreceptores idênticos aos da retina do olho. Ela responde à luz mesmo sem input dos olhos físicos. E produz DMT, dimetiltriptamina, o neurotransmissor que causa estados visionários. Aqui está a técnica que Jesus ensinou para ativar percepção pineal. Passo 1. Preparação do campo visual. Em ambiente escuro, sente-se confortavelmente. Olhos fechados. Foque a atenção no centro da testa, aproximadamente 2 centímetros acima da linha das sobrancelhas. Não force. Apenas descanse a atenção ali como se você estivesse olhando através desse ponto. Inicialmente você vai ver escuridão. Depois de 2 a 3 minutos, pequenos pontos de luz começam a aparecer. Fósfenos. Fenômeno normal da retina. Ignore-os. Passo 2. Penetração do véu. Continue focando. A escuridão vai começar a mostrar textura, padrões geométricos sutis, movimentos ondulatórios. Isso é o que os gnósticos chamavam de o véu dos arcontes. A camada de percepção que separa a consciência ordinária de percepção expandida. Aqui está o segredo. Não tente penetrar o véu com força. Relaxe mais profundamente. A penetração acontece através de rendição, não esforço. Jesus disse: seja como criança, curiosidade inocente, não ambição espiritual. Passo 3. Primeira percepção arcôntica. Quando você relaxa suficientemente, o véu se dissolve e você vai ver formas.
Nos textos gnósticos, arcontes são descritos como tendo aparências específicas, formas reptilianas, rostos de leão, criaturas embrionárias. E pesquisadores modernos que praticam essa técnica relatam exatamente essas visões. John Lash, estudioso mitológico comparativo, documentou 23 casos independentes de praticantes que viram formas idênticas durante estados de percepção pineal expandida. Ele publicou os resultados em Not in His Image, em 2006. Agora, você não precisa acreditar em mim. Pratique a técnica. 7 noites seguidas, 20 minutos por noite. Documente o que você vê. E compare com descrições nos textos gnósticos. A correspondência vai te chocar. A terceira técnica é a mais poderosa. E a mais perigosa para o sistema de controle. Na Piste Sofia, Jesus explica que arcontes mantêm controle através do que ele chama de selos, acordos energéticos implantados durante trauma, programação cultural, rituais religiosos. Você consente sem saber, e o consentimento dá aos arcontes acesso legal à sua energia. Aqui está como identificar e desmantelar esses contratos. Passo 1. Mapeamento de pontos de drenagem. Deite-se confortavelmente, escaneie seu corpo mentalmente da cabeça aos pés. Procure sensações de peso, pressão, dor crônica sem causa médica. Essas são frequentemente pontos de fixação arcôntica. Locais comuns segundo os textos: base do crânio, plexo solar, base da coluna. Quando você identifica um ponto, coloque a atenção ali sem julgamento. Apenas observe. Passo 2. Questionamento do contrato. Mentalmente, pergunte: quando eu consenti com isso? Frequentemente, memória vai surgir. Trauma de infância, promessa feita durante desespero. Ritual religioso onde você jurou obediência. Momento de submissão à autoridade externa. Essa memória revela o ponto de entrada, o momento onde você entregou soberania. Passo 3. Revogação explícita. Agora fale em voz alta, literalmente. As palavras importam. Declare: eu revogo todo consentimento dado conscientemente ou inconscientemente a entidades que operam contra minha soberania. Eu retiro minha energia de todos os contratos estabelecidos através de medo, engano ou manipulação. Eu reclamo minha autoridade sobre minha própria consciência. Essa revogação é permanente, irrevogável e absoluta. Quando você fala isso com intenção genuína, algo físico acontece. Você vai sentir calor no ponto de fixação, pressão liberando, às vezes náusea temporária conforme energia estagnada se move. Isso não é placebo, é resposta fisiológica mensurável. Dr. Candace Pert, neurocientista da Universidade de Georgetown, demonstrou que intenção consciente altera receptores neuropeptídicos em tempo real. Publicado em Molecules of Emotion, 1997. Pratique essa revogação uma vez por semana durante 3 meses. Cada vez, você vai identificar contratos mais profundos. E cada revogação recupera fragmento de energia que estava sendo drenada. Aqui está o que os textos gnósticos não dizem explicitamente, mas que todo praticante descobre. Quando você começa a ver os arcontes, eles sabem, e eles reagem. Nos primeiros dias após começar essas práticas, você vai experimentar o que os gnósticos chamavam de atentação arcôntica. Aumento súbito de ansiedade, pensamentos intrusivos mais agressivos, sincronicidades negativas, pessoas ao seu redor agindo de formas atipicamente hostis. Isso não é paranoia, é confirmação de que você está interferindo no sistema de controle. Jesus alertou sobre isso no Evangelho de Tomé, versículo 58. Bem-aventurado é o homem que sofreu e encontrou a vida. Sofrimento aqui não significa masoquismo espiritual. Significa a pressão que vem quando você deixa de ser fonte passiva de energia e se torna ameaça ativa ao sistema parasita. Mas aqui está a parte crucial. Essa pressão é temporária. Os arcontes operam por intimidação. Quando você não recua, quando você mantém práticas de percepção apesar da resistência,
A pressão diminui, porque você provou que não pode ser controlado por medo. E uma vez que você cruza esse limiar, tudo muda. Praticantes consistentes das técnicas gnósticas relatam padrão idêntico de transformação em 3 fases. Fase 1. Desidentificação. Primeiras 2 a 4 semanas. Você para de acreditar automaticamente em seus próprios pensamentos. Você reconhece que a maioria dos pensamentos são sugestões externas, não insights autênticos. Essa desidentificação cria espaço. Pela primeira vez, você experimenta quietude mental genuína. Fase 2. Recuperação de energia. Semanas 4 a 12. Conforme você revoga contratos e remove fixações arcônticas, energia que estava sendo drenada retorna. Sintomas físicos: aumento de vitalidade, necessidade reduzida de sono, clareza mental amplificada. Sintomas emocionais: paz que não depende de circunstâncias externas, alegria sem causa aparente. Fase 3. Visão permanente. Após 3 meses de prática consistente, a percepção arcôntica se torna contínua. Você não precisa mais entrar em estado meditativo para detectar manipulação. Você vê em tempo real. Conversas com pessoas. Você percebe quando elas estão falando de programação arcôntica versus consciência autêntica. Mídia. Você identifica instantaneamente indução emocional manipulativa. Sistemas sociais. Você reconhece estruturas de controle que antes eram invisíveis. E aqui está o que ninguém te avisa. Isso não pode ser desfeito. Uma vez que você vê, você não pode deixar de ver. É permanente, irreversível. Por isso Jesus disse no Evangelho de Tomé, versículo 108, quem beber da minha boca se tornará como eu, e eu me tornarei ele, e as coisas ocultas lhe serão reveladas. O título deste vídeo prometeu explicar por que arcontes entram em pânico quando você aprende a vê-los. Aqui está a razão. O sistema de controle arcôntico depende completamente de invisibilidade. Quando a presa não pode ver o predador, ela permanece vulnerável indefinidamente. Mas quando a presa desenvolve capacidade de detectar o predador, a dinâmica inteira inverte. Arcontes não têm poder sobre consciência que os reconhece. 0. Eles operam através de engano. Quando o engano é visto, o poder evapora instantaneamente. É por isso que a supressão dos ensinamentos gnósticos foi tão violenta. Não porque os ensinamentos eram falsos, mas porque funcionavam. E se disseminassem amplamente, o sistema inteiro de controle baseado em medo, hierarquia e autoridade externa colapsaria. Agora, uma pessoa vendo arcontes não ameaça o sistema. 10 pessoas, 100 pessoas, ainda gerenciável. Mas quando atinge massa crítica, quando milhões começam a perceber diretamente a manipulação, o jogo acaba. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Manuscritos de Nag Hammadi estão disponíveis gratuitamente online. Traduções acadêmicas em domínio público. Práticas gnósticas sendo compartilhadas através de plataformas descentralizadas que não podem ser censuradas facilmente. A informação que levou 1.700 anos para suprimir está sendo liberada em escala global em questão de décadas. Então, aqui está o que você faz agora. Se você assistiu até aqui, você já tomou decisão. Você quer ver, você quer saber, você quer verificar por si mesmo se Jesus realmente ensinou técnica funcional de percepção expandida. Primeira ação: salve este vídeo. Download se possível. Conteúdo como este tende a desaparecer de plataformas mainstream. Cópias de segurança garantem que a informação sobrevive. Segunda ação: comece a prática 1 hoje. Não amanhã. Hoje. 10 minutos observando seus pensamentos e categorizando por origem. Escreva resultados em diário. Documente padrões. Nos próximos 7 dias, você vai ter evidência suficiente para saber se isso é real. Terceira ação: compartilhe este vídeo com uma pessoa. Apenas uma. Alguém que você sabe que está buscando verdade além de narrativas oficiais. Não force, não evangelize, apenas compartilhe. Se ressoa,
eles vão praticar. Se não, tudo bem. Soberania significa respeitar o livre-arbítrio dos outros. E a ação final a mais importante. Comente abaixo "eu vejo". Apenas essas duas palavras. Isso cria marcador público de comprometimento. Não é para mim, é para você. Declaração pública de intenção altera a neurologia. Você se torna 300% mais propenso a seguir através quando compromete publicamente. Os textos gnósticos terminam com a mesma frase repetida: aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem olhos, veja. Agora você tem as instruções. Agora você tem as práticas. Agora você tem a técnica exata que Jesus ensinou. A única questão que resta é: você vai usar? Nos próximos vídeos vou detalhar práticas avançadas, técnicas para desmantelar programação específica, métodos para proteger seu campo energético de interferência arcôntica e análise profunda dos manuscritos que ainda não foram traduzidos para português. Se inscreva e ative o sino para ser notificado, porque conteúdo como este não aparece em recomendações automáticas do algoritmo. Você precisa buscar ativamente. Os arcontes controlam através de invisibilidade. Você se liberta através de visão. E a visão começa agora.